Quando falamos em giardíase, falamos da infecção por um protozoário do gênero Giardia, que para o cão de importância é a espécie Giardia duodenalis. A maior parte dos indivíduos infectados não vai apresentar manifestações clínicas, portanto eles são assintomáticos. O grande problema é que a maior parte deles elimina uma grande quantidade de cistos para o ambiente. Acredita-se que cães portadores eliminem cerca de 250 mil cistos por grama de fezes por dia, realizando uma importante contaminação ambiental. No entanto, quando eles são sintomáticos, eles passam a desenvolver a doença que a gente vai chamar de giardiose, que vai ser caracterizada por uma diarreia principalmente de intestino delgado, caracterizada por uma síndrome de má absorção, ou seja, um grande volume de água nas fezes, com a presença de gordura, muitas vezes alimento mal digerido e eventualmente a presença de sangue e muco. A giardíase ela pode ter duas repercussões importantes. Uma delas é a giardiose, que é o desenvolvimento de manifestações clínicas, desenvolvimento da doença tanto no cão, quanto no gato, quanto no homem. A segunda repercussão é a infecção zoonótica, é a transmissão entre homens e animais. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, já postula isso desde 1979. Nós sabemos que a Giardia duodenalis ela apresenta pelo menos 7 biotipos diferentes. Esses biotipos são variações genéticas da Giardia duodenalis. E dentro dessas variantes, existem variantes que são específicas para diferentes espécies e existem variantes que podem ser comutadas entre diferentes espécies. As variantes A e B, elas podem ser comutadas entre espécies como o homem, animais domésticos e animais silvestres. E dentre os animais domésticos, o cão e o gato. Portanto, eu posso ter o homem atuando como fonte de infecção, eliminando cistos que propiciam a infecção do cão ou do gato, e vice-versa. O cão ou o gato eliminando cistos que infectem o homem. E aí o que a gente pode ter? Essa infecção zoonótica ganhando uma repercussão importante, e aí a gente tem que colocar o nosso papel dentro de uma coisa maior chamada saúde única, em que a gente tem que tomar conta do ambiente, tem que tomar conta do homem e dos animais domésticos. Portanto, eu cuido dos indivíduos infectados e cuido do ambiente, para que eu possa interromper esse ciclo de transmissão entre as espécies. Bom, e para fazer o diagnóstico de giardiose? A coisa é simples. Vamos começar pelo básico. Começamos mandando as fezes para o laboratório. Eu suspeito que um paciente tenha giardia, eu encaminho essas fezes para o laboratório. Primeira modalidade, copro parasitológico seriado. 3 amostras encaminhadas para o laboratório em dias alternados. Por quê? Devido à excreção intermitente de cistos pelas fezes do portador. A gente vai submeter essas fezes a centrífugo-flutuação com sulfato de zinco para a gente identificar cistos de giardia ou cistos de outros protozoários ou ovos de outros parasitas. Porque muitas vezes existem infecções concomitantes e normalmente eu acabo tratando todo mundo ao mesmo tempo. Outra possibilidade que eu tenho, fazer o copro parasitológico pareado com um teste de antígeno, que pode ser imunocromatografia ou ELISA. Por que a gente faz isso? Porque o copro parasitológico pode identificar outros parasitas e ele acaba sendo confrontado com o teste de antígeno, que é mais sensível e bastante específico. E aí a gente diminui o tempo para o diagnóstico, deixando o tutor mais satisfeito e o tratamento acaba sendo prescrito de maneira mais rápida. PCR é uma boa ideia? Não, não é. Por quê? O cisto da giardia ele é difícil de ser dissolvido. E se a carga parasitária for muito baixa, conseguir acessar o DNA da giardia dentro daquele cisto pode ser difícil e pode ser que eu tenha falso negativo. Além de que muitas vezes eu tenho nas fezes inibidores de PCR. Um outro detalhe que é importante, pessoal, é que para qualquer teste que vocês façam, principalmente de antígeno e de PCR, se o indivíduo tiver uma diarreia muito importante, a diluição dessa amostra pode comprometer a sensibilidade do teste. Então o ideal é que a gente sempre utilize a amostra concentrada ou centrifugada, tanto para o teste de antígeno quanto para PCR. E por fim,
Todo indivíduo tratado, se você quiser fazer um controle, esse teste deve ser realizado até 5 dias após o término do tratamento, seja ele o teste de antígeno, seja ele o coproparasitológico, porque a partir de 5 dias, se houver positividade, você fica sem saber se é uma nova infecção ou se é uma infecção anterior que não tenha sido tratada a contento. É isso por hoje. Giardia é um problema de contaminação de ambiente. Giardia é um problema da presença de portadores assintomáticos. Giardia é um problema de transmissão entre indivíduos. Então, reinfecção é uma variável que a gente precisa contabilizar. Então, simplesmente escolher o fármaco certo e fazer o cálculo da dose é o de menos. O grande problema é que a gente vai ter que tratar o ambiente conjuntamente e a gente vai ter que tratar todos os portadores assintomáticos ou sintomáticos que atuem como fonte de infecção simultaneamente àquele paciente que apresenta o problema no momento que você faz a prescrição. E isso nem sempre vai ser tão simples. E por quê? Porque muitas vezes você tem um gramado contaminado, você tem um quintal de terra, você tem um indivíduo que está acostumado a fazer os seus dejetos na rua. Se ele não defeca na pracinha, ele não defeca. Então a gente vai ter que lidar com muitas variáveis ao mesmo tempo. E o veterinário que faz o diagnóstico de giardiose e vai tratar um paciente com giardiose tem que contabilizar tudo isso. Tem que prescrever a forma certa de limpar o ambiente, tem que prescrever o desinfetante correto, que tem que ser um composto amoniacal, já que os clorados não têm o menor efeito contra protozoário. Tem que lembrar que eu vou ter que perceber se tem um indivíduo eliminando giardia no ambiente ou não. A gente muitas vezes tem que tirar o indivíduo do ambiente contaminado para tratá-lo durante o tratamento, para deixar passar o tempo de desinfecção do ambiente, para depois reintroduzi-lo no ambiente a hora que o ambiente estiver limpo. E toda essa tarefa é muito difícil. Então eu só quero que vocês comecem a pensar comigo se não vale a pena a gente começar a utilizar mecanismos de prevenção para que a gente consiga ter melhor segurança no tratamento desses pacientes, ou se talvez até a gente evite ter que tratá-los, porque uma vez que a gente previna, pode ser que a doença nem apareça e pode ser que eu não tenha necessidade de prescrever tratamento algum. Pensa nisso, considera a possibilidade e veja se não é muito mais interessante a gente fazer profilaxia. Giardiavax na cabeça, pessoal. Pessoal, quem é que a gente vai vacinar contra a giardia, né? Para quem é destinada a Giardiavax? A Giardiavax é uma vacina destinada para os cães, exclusivamente para os cães. E a gente vai ter que pensar no que a gente tem debatido tanto ultimamente, que são protocolos individualizados. A gente fala de vacinar os indivíduos como uma vacina complementar. Agora, complementar para quem? Para aqueles indivíduos que são os indivíduos que são colocados em risco para adquirir giardia, para o desenvolvimento da doença e que aqueles que têm risco de participarem daquele potencial zoonótico sobre o qual a gente já conversou anteriormente. Então a gente coloca aqueles indivíduos que moram em grandes aglomerações, que em todos os trabalhos que foram documentados até agora são os cães de grande risco de desenvolvimento da infecção e também da doença giardiose, aqueles indivíduos que vivem com grupos humanos, que são os indivíduos imunossuprimidos, que são os que podem desenvolver a doença de giardia a partir de uma infecção zoonótica. E aí a gente vai pensar nas crianças, a gente vai pensar nos imunossuprimidos pela infecção pelo HIV, a gente pensa nos indivíduos que fazem quimioterapia, nos indivíduos que fazem terapia imunossupressora e a gente também vai pensar nos idosos. Então os cães que são contactantes desses grupos de pessoas, os cães que moram em grandes aglomerados, os cães que frequentam ambientes de conflito, como praças, como parques, que passeiam na rua, que moram em quintal de terra, que é muito difícil fazer a desinfecção, são esses os indivíduos que têm a grande indicação de serem vacinados com a Giardiavax. Moro num país tropical, abençoado por Deus e cheinho de giardia, que é o Brasil.
Pessoal, é por isso que a gente tem que vacinar os nossos cães com a vacina contra a giardia. Como eu comentei anteriormente, a gente tem alguns animais de risco para a gente vacinar. Mas a gente precisa lembrar que eu não posso comparar o Brasil com países da América do Norte, porque os nossos fatores de risco são maiores. São fatores climáticos que proporcionam uma maior infectividade, uma maior permanência do agente no meio, maior teor de umidade, uma maior temperatura, um solo mais adequado. E as estatísticas que mostram pra gente que a prevalência no Brasil é muito maior do que a prevalência na América do Norte. Nos países desenvolvidos, a prevalência da giardia chega em torno de 5%. No Brasil, essa prevalência ela gira em torno de 28,5% até 43%. É uma prevalência muito maior abaixo da linha do Equador. Então, a gente precisa pegar essa nossa geografia, essa nossa regionalidade e trabalhar com os nossos dados, não com dados que são extrapolados de trabalhos que são feitos fora. E, principalmente, a gente vai precisar lembrar que quando a gente fala em infecções por protozoários, o Brasil é um dos campeões do mundo. A gente pensa em toxoplasma, a gente pensa em giardia, a gente pensa em leishmania. E nós temos sido acompanhados por vários hermanos da Latinoamérica. A própria Argentina também tem a vacinação contra a giardíase. Então a gente precisa utilizar os nossos dados, a gente precisa utilizar os nossos mecanismos com tudo que a gente tem e utilizar os recursos para prevenir doenças, prevenir a transmissão entre espécies nesse paizão chamado Brasil, que é um paizão continental. Então eu conto com vocês nessa. Vamos fazer a nossa campanha de vacinar os nossos pacientes e a gente pode fazer essa vacina complementar ser essencial para aqueles indivíduos que têm os fatores de risco que a gente já comentou em conversas anteriores. Um beijo grande e eu conto com vocês nessa.